noite a todos. Bem assim. Temos a certeza de que nós podemos mudar, né? Como vocês passaram o dia? Foi bom? Foi bom? Bem, né? Nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre qual é o tema de hoje, gente. Alguém sabe? Alguém sabe o tema de hoje? Então diga, qual é o tema de hoje? Jesus desceu. Como é? Jesus desceu. Aí é o tema geral. Agora, qual é o subtema então? Qual é o tema de hoje? O subtema. Hein? É o recomeço. É recomeçar. Veja só. Quando a gente olha para a nossa vida passada, a gente começa a perceber que em algum momento da nossa vida a gente teve um recomeço. Por exemplo, algumas vezes eu tive que sair de uma escola e ir para uma outra escola. E para mim foi um recomeço de novas amizades, recomeço de nova administração daquela escola. Eram disciplinas diferentes, mas a gente tinha que recomeçar. Eu tive que recomeçar, por exemplo, o trabalho. Eu tinha um trabalho em que eu trabalhava para mim mesmo, com materiais, a princípio de livro, depois cosméticos. Depois eu tive que ir para outro trabalho, eu fui para uma gráfica, trabalhar na gráfica. Depois eu fui para uma loja e depois eu fui para o ministério. Então foram vários recomeços na área trabalhista. Na área pessoal também. Alguns objetivos de vida que a gente programa, a gente luta, mas às vezes não consegue, a gente tem que reprogramar. Então na vida, todos nós recomeçamos em alguma coisa. E na vida espiritual não é diferente. A palavra de Deus diz que o amor de Deus se renova quando? Então até Deus ele vai se renovando para conosco. E nós precisamos renovar. Para isso vamos culpar nossas fontes, vamos orar e vamos abrir depois o Evangelho de João. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite estarmos aqui. E termos, Senhor Deus, a oportunidade de não somente de adorar, mas de recomeçar uma verdadeira adoração, um verdadeiro cristianismo que vai muito mais além do que conceitos humanos. Mas, Senhor, é algo supremo, algo divino. E por isso, Senhor Deus, precisamos que o Deus Espírito Santo nos ilumine, para que tenhamos a verdadeira compreensão da verdade. E assim, ao recomeçarmos, o façamos da forma que honre e glorifique o todo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Evangelho de João, capítulo 1, vai nos apresentar ali um recomeço. O Evangelho de João é um evangelho bastante interessante, porque é um evangelho que apresenta uma linguagem muito fácil de ser compreendida. O Evangelho de João tem uma linguagem amorosa, tem uma linguagem acolhedora, mas também o Evangelho de João ele fala sobre pontos importantes, relevantes e únicos que em outros evangelhos, os outros textos, não vem comentando. A começar pelo primeiro capítulo. Nenhum evangelho fala do milagre da encarnação de Jesus Cristo. Nenhum outro evangelho você vai encontrar que o verbo apresentado no Antigo Testamento, que o Messias que viria apresentado em Isaías se fez carne e habitou entre a humanidade. E no verso que nós aqui vamos ler, o verso 14, diz assim: e o verbo se fez carne, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de
graça e de verdade, e vimos a sua glória, como o unigênito do Pai. Aqui está, querido, um grande milagre. É o primeiro milagre que João apresenta em seu livro. João ele apresenta 7 milagres peculiares que nenhum outro evangelho apresenta. E João apresenta o primeiro aqui, um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Sabe, queridos, todos nós necessitamos recomeçar em alguma coisa, principalmente na área espiritual. Começar, ele não é natural, mas muitas vezes ele é necessário. Recomeçar exige coragem. Sabe, queridos, e coragem é a habilidade de enfrentar os medos, o perigo, a incerteza, é ter audácia, intrepidez, fé e confiança. Por isso que a coragem é tão importante para aqueles que são seguidores de Cristo. A palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 20, menciona que aqueles que não têm coragem, esses não estarão ali no reino de Deus, porque a coragem faz com que a gente enfrente a barreira do medo, da insegurança, da incerteza. Deus trouxe um novo começo através de Jesus, e Ele o fez com muita coragem. O impacto da vida de Cristo foi tamanho que Ele zerou a história. A história diz que vinha uma contagem decrescente, e quando Cristo nasceu, ali zerou e recomeçou a contagem, agora crescente. Então, literalmente, Cristo trouxe um recomeço para o meio da humanidade. A humanidade conhece o antes de Cristo e o após Cristo. Está na história, a história geral apresenta isso. Então, quando Ele veio para conviver no meio da humanidade, Ele literalmente zerou a história. Jesus, ele é chamado de Verbo, ou Palavra de Deus. Ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Por meio dele tudo foi criado e continua existindo e se mantendo. Ele é a expressão exata do ser divino e sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Deus, ele é o Criador e Ele é o mantenedor de todas as coisas. Diz a palavra de Deus: o Verbo se fez carne e acampou entre nós. Ele não só habitou, mas Ele é Deus. Ele viveu e vive entre cada um de nós. A palavra, o agente da criação, se tornou criatura. Aquele que trouxe o universo à existência nasceu dentro do universo como ser humano. E como ser humano, ele existirá por toda a eternidade. Ou seja, o ser humano reveste a divindade de um grande Deus. Jesus se fez humano para estar perto de cada um. Amém? Gostamos de estar perto de quem amamos. Não é possível amar alguém, aliás, querer estar perto de alguém se não amarmos. É impossível estar perto de alguém que nós não amamos. Vou dar um exemplo. Meu pai, quando eu era criança, adolescente, meu pai bebia. E muitas vezes eu tinha que buscar meu pai nas calçadas das ruas, porque ele estava bêbado e estava dormindo na calçada. Para mim era muito constrangedor, porque eu via meus colegas olhando, eu tendo que ir lá chamar meu pai, ajudá-lo, e algumas vezes eu tive que dar banho no meu pai. Então, para mim, eu tive um trauma de pessoas que bebem. A tal ponto que quando algum bêbado vinha falar comigo, eu repudiava, eu não queria saber. Quando eu me tornei pastor, eu entendi que eu não poderia
repudiar, ou seja, me afastar de quem estava embriagado, porque ele era também alguém, assim como eu, necessitado da graça e da misericórdia de Deus. Mas aquele repúdio era nada mais do que um trauma, porque me relembrava tudo, toda a vergonha que eu passei com o mundo. Hoje, eu confesso para vocês, eu tenho ainda dificuldade. Mas hoje eu não faço como eu fazia antes. Muitas vezes empurrava para se afastar de mim, ou quando eu podia virar as costas embora para não ter contato com pessoas que tivessem embriagado. Hoje eu já consigo falar, ainda que aquilo me incomode, porque como eu falei, é um trauma que eu tenho que ter trabalhando. E isso para mim é um recomeço. Recomeçar para aceitar uma situação que para mim não é fácil, não é agradável, por entender que aquela pessoa, ela necessita da misericórdia, do perdão e da salvação de Jesus. E eu posso ver algumas situações na Bíblia que também precisavam recomeçar e que mais que a sociedade repudie, rejeite, mas Deus mostrou que no reino eterno nenhum será deixado para trás, nenhum será rejeitado, desde que se volte para o Senhor, aceitando e confiando que Jesus venceu, e se estivermos junto com Ele, seremos mais que vencedores. Eu queria ver pelo menos duas situações para vocês verem um recomeço. O primeiro está em Josué capítulo 2, é bem conhecido de cada um de vocês. Josué capítulo 2 fala de uma situação bastante interessante. E diz aqui no versículo 1 e 2 o seguinte: Josué, capítulo 2, versículo 1 e 2. Aqui diz assim: decidindo, enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Tendo Raabe, além de ser cananeia, era de Jericó, adorava deuses pagãos, fazia trabalhos de orgia, estava perdida, para ser direto, estava perdida. Mas um dia ela recebe em sua casa, uma casa que nós podemos dizer que era uma casa de perdição, porque era uma casa de prostituição. Todos aqueles que ali adentravam uma casa e se prostituíam, e não só isso, estavam perdidos. Até o dia que 2 espias, 2 homens de Deus, uma dupla missionária, veja a importância da dupla missionária, visitaram a cidade e foram à casa de Raabe. Obviamente que eles foram porque esse lugar entraram e saíam viajantes sem serem notados, ou pelo menos tem que identificar-se. Eles entraram, mas aqueles homens eram diferentes, e por ser diferentes, e aqui vem abrir um parênteses, todos aqueles que pertencem a Jesus, eles tornam-se diferentes. Diferente no andar, diferente no falar, no proceder, no vestir, no comer. Não existe alguém que permaneça a mesma coisa após ter encontrado Jesus. Ou ele piora ou ele melhora, mas igual ele continua. E Raabe percebeu que aqueles homens eram homens de Deus. E ela percebeu também que ali era a sua última oportunidade, porque se você ler o texto completo, você vai perceber que em Jericó muitos já sabiam da história de Israel, como Deus livrou da mão do faraó, como fez atravessar o mar vermelho, como estava sustentando eles no deserto. E eles sabiam que aquela terra era a terra que Deus havia prometido a eles. Raabe entendeu que não existia outra oportunidade de recomeçar na sua vida, de não ser mais chamada de uma mulher prostituta, mas sim uma mulher de fé. E quando elas recebem aqueles
homens, ela vai conversar com os homens, e ali elas fazem uma aliança, porque a aliança com Deus, ela parte do reconhecimento de quem é Deus, da aceitação de Deus, e aí se faz uma aliança com Deus. E assim ela fez. Ela reconheceu que Deus era Deus de Israel. Ela reconheceu que era necessário abandonar a vida passada, a vida pregressa, e se tornar uma nova pessoa. Para que se tornasse uma nova pessoa, para que ela recomeçasse, era necessário uma oportunidade. E ali, queridos, foi dado essa oportunidade. Nós sabemos pela história bíblica que aqueles homens, depois de algum tempo, foram embora. E Raabe agora passou em sua casa, não tem mais pessoas que estivessem perdidas, mas agora mesmo ali, em Jericó, ainda que fosse uma cidade pagã, ela era um ícone, ela era uma chama da verdade de Deus. Ela passou a ser uma missionária. O texto bíblico diz ali no capítulo 6, versículo 22, que após algum tempo, quando Israel chegou para destruir a cidade de Jericó, a palavra de Deus menciona que a aliança foi feita da seguinte forma: todos aqueles que estivessem na casa de Raabe não estariam mais perdidos como antes, mas todos que estivessem dentro da casa de Raabe estariam salvos, seriam preservados a vida. Então significa que Raabe era uma missionária agora, convidando as pessoas para estar na sua casa, porque ali na sua casa era o único lugar em Jericó que estariam protegidos. E para isso era necessário coragem, porque ela estava correndo risco de quê? Ela poderia ser morta se o rei de Jericó soubesse que ela estava trabalhando para o Deus de Israel. Mas ela não entendeu. Ela foi sábia, ela foi corajosa, e assim ela fez o trabalho missionário, de tal ponto que aqui é relatado no capítulo 6, versículo 22, diz o seguinte: então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Verso 23. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial. Amém? Amém. Então, queridos, vejam quantas pessoas agora estavam na casa de Raabe: seu pai, sua mãe, seus irmãos, e diz o texto, toda a sua parentela. Sabe o que significa? Primos, primas, tios, tias, enfim, tantas outras pessoas que estavam lá. Avós. Raabe foi uma missionária. Ela recomeçou. E o recomeço dela não foi fácil. Mas Raabe aparece na viagem real de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 1, na genealogia. E Raabe também aparece na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11. Essa mulher não é identificada no céu como uma prostituta, mas agora como uma mulher de fé. O começo não foi fácil, mas ao final da sua história é algo que até hoje nos dá exemplo de como recomeçar na vida espiritual. Segundo exemplo está no capítulo 5 do Evangelho de João. A gente volta para João. Diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele estava lá. E Jesus, ao estar lá na Galiléia e toda a circunvizinhança, no capítulo 5 diz que Jesus estava indo para uma festa religiosa em Jerusalém, possivelmente a Páscoa. E quando Jesus estava indo para Jerusalém, primeiro porque Jesus ele gostava de participar das festas religiosas, porque falava da palavra de Deus. Segundo, porque existiam muitas pessoas que vinham de outras nacionalidades e ficavam ali, era o momento que Jesus se
socializar e falar da verdade de Deus, do novo reino. O interessante é que Jesus, ele, quando subiu, ele viu ali, no caminho para Jerusalém, um lugar chamado em hebraico Betesda. E como era esse lugar? Ali tinham 5 pavilhões, um tanque no centro, e ali não tinha enfermeiro nem médico, só tinham enfermos, e a própria Bíblia, toda a narrativa, coloca que ali os enfermos tinham 3 classes: coxos, paralíticos e cegos, coxos e paralíticos. E eles tinham uma superstição. A superstição que eles tinham é que de tempos em tempos a água se movia e o primeiro que adentrava na água era curado pelas suas enfermidades. Nós precisamos entender, queridos, que era uma superstição, não era uma realidade longe de si. A Bíblia não nos autoriza isso. Mas por que eles eram curados? Deus, Ele, pela misericórdia e compaixão, Ele muitas vezes concede ao ser humano algo, não pela sua superstição, mas pela fé, da sua crença naquilo, ainda que aquilo não seja real, mas Deus, pela misericórdia, atende. É como, por exemplo, Deus aceita que o homem tenha mais de uma mulher, sim ou não? Mas por que Deus aceitou Jacó? Por que Deus aceitou Salomão? Na realidade, Deus não aceitou, Deus tolerou. Ok? Por causa da falta do conhecimento que eles tiveram na época sobre a verdade. Deus tolera hoje, sim ou não? Porque nós temos o suficiente. Então, amados, o que é que acontece? Aqui, Jesus está num lugar onde tinha muitos enfermos e ele tinha essa pressão. Na realidade, quando a água se mexia, morriam muito mais gente pisoteadas por causa dos empurrões do que pessoas que eram curadas. Porque ali tinham cegos, coxos, e todos, de uma vez só, imagina, a multidão quer sair por essa porta de uma vez só. Vai ter gente que vai sofrer com os empurrões ou vão cair como ser pisoteados. Assim era o tempo dele. Jesus estava indo em direção para essa festa religiosa. Era um dia de sábado, vocês sabem que dia de sábado, para os fariseus, que eram um grupo religioso, muito fanático, ninguém podia nem fazer cura dia de sábado, porque na visão deles era um trabalho. Então Jesus não poderia curar todos como ele desejava. Mas Jesus viu alguém que necessitava muito da cura. E ele vai ao encontro de um paralítico, que a Bíblia diz que há 38 anos estava nessa situação, e ele faz uma pergunta que até hoje ele faz para cada um de nós. Capítulo 5, verso 6, diz assim: Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: querem ser curados? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: você quer recomeçar a sua vida? Você quer ter um diferencial? Você quer ser uma nova criatura? Aquele homem estava tão abalado pela vida, ele estava tão decepcionado com pessoas, e estava tão desacreditado, talvez em Deus, que ele relata no verso seguinte, no verso 7, o seguinte: Senhor, eu não tenho ninguém que me pergunte. Em outras palavras, esse homem estava depressivo. Esse homem estava dizendo assim: Senhor, eu sou solitário na vida, eu não tenho ninguém. Eu não tenho familiar, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém que se importe comigo. Eu estou aqui, paralisado no chão e não tenho ninguém. Aí ele continua: Senhor, todas as vezes que eu quero entrar no tanque, sempre vai outro antes de mim. Numa palavra terapêutica, a gente tem isso como alguém que diz assim: eu sou um perdedor na vida. Eu sou um perdedor. Sempre que eu vou um plano para ser o primeiro, sempre tem outro na minha frente. Se eu tento fazer alguma coisa na minha vida para melhorar, eu não consigo, eu sou um perdedor. Então, além de ser um solitário, eu sou um perdedor. Aquele homem estava abrindo o coração para Jesus, ainda que ele não conhecesse quem diante dele estava. E Jesus perguntou: quer ser curado? Jesus não perguntou, queridos, aquele homem por não saber que ele queria ser curado, mas Jesus perguntou aquele homem para instigar nele a abertura da sua vida, para que Jesus não só curasse
físico, mas graça espiritualmente àquele homem. E aquele homem disse: Senhor, eu estou aqui, eu não sou nada. E Jesus olhou para aquele homem e disse assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ali era o começo de uma nova vida. Aquele homem precisava acreditar e ele creu. Ele sentiu força nos seus tendões, nos seus nervos, nas suas pernas, e ele colocou-se em pé, pegou a sua cama e se acordando. Ele ficou tão contente pelo recomeço de sua vida que esqueceu de perguntar quem era, que estava dentro dele, que tinha operado esse milagre. Sabe, amigos, o recomeço muitas vezes requer duas coisas. Além do milagre, né? O milagre também é a sua matemática, o poder divino mais funciona, mas o recomeço requer confiança e coragem para acreditar numa situação em que ninguém acredita que é possível o milagre acontecer. Por isso, queridos, nessa noite, nós precisamos ter a certeza de que, ainda que nós não tivemos a oportunidade de ver Deus, ou de ver o Senhor Jesus face a face, mas temos a certeza de que Ele existe, que Ele verdadeiramente se tornou carne e habitou entre a humanidade, para que a humanidade que estava perdida pudesse ser salva. Aquele que era forte se fez fraco para que nós somos fracos e nos tornássemos fortes pelo seu poder. Este é o grande milagre que está à nossa disposição e que nós chamamos de graça. Graça significa um dom imerecido, aquilo que eu não mereço, mas Deus, mesmo se eu merecer, Ele me concede. E é por isso que João, no capítulo 15, verso 16, ele ainda diz: não fostes vós que me escolheste, diz o Senhor, mas eu vos escolhi a vós outros. Em outras palavras, queridos, se nós estamos aqui na igreja participando desse momento da palavra, da adoração a Deus, não é porque nós escolhemos a Deus, nós apenas estamos respondendo a uma escolha e um chamado que Deus já nos fez, e por isso que nós estamos aqui. Sabe, amigos, Deus não olha para o Geraldo e diz assim: Geraldo, foi você que fechou o seu comércio e veio para me escolher. Não, eu fui até o teu comércio, Geraldo. Fui lá sussurrando o teu ouvido, dizendo que eu estava te esperando aqui nessa noite. O Geraldo entendeu o chamado, fechou o seu comércio e veio para cá. Eu não sei o que cada um tem de mexer na sua casa, no seu trabalho, mas uma coisa eu sei: se você está quieto, é porque você aceitou o convite divino, porque Ele foi o primeiro e te convenceu de que aquilo era melhor. Talvez para alguns seja mais uma noite, para outros seja o recomeço de uma nova vida, de um novo cristão, de um novo filho do eterno Deus Todo-Poderoso. 2003, eu estava ainda no curso teológico, mas no terceiro ano a gente faz um trabalho evangelístico durante 3 meses, 2 meses e meio, né? Agosto, setembro, outubro e meados de novembro. Dá em torno de 75 dias de evangelismo. A gente tem que organizar, realizar e depois amarrar a mudança fechada. E na ocasião, a nossa turma foi para Maceió, a cidade de Maceió. E lá eu fui para uma igreja, um bairro, Maceió, e comecei os trabalhos evangelísticos. E lá eu conheci uma jovem chamada Elizabeth. Marcou, essa história me marcou até hoje. E eu comecei, quando eu a conheci, a Elizabeth era uma ex-adventista, estava fora, estava afastada da igreja. E quando eu visitei a comunidade, então eu terminei encontrando a Elizabeth. Não me recordo se eu fui à sua casa para chamar para o evangelismo ou se ela soube do evangelismo e foi lá. Eu sei que eu a conheci.
E quando eu apareci, eu marquei para ir na sua casa e a gente conversar um pouquinho. Até porque, quando eu apareci, posteriormente depois, o irmão que estava comigo, o Antônio, falou assim: olha, lá, a gente vai fazer evangelho, já chama de pastor, né? Pastor Gustavo. Aquela Elizabeth era uma ex-adventista, ela era diretora do desbravador. E ele me contou o que foi que aconteceu. O que aconteceu com a pastora Elizabeth foi o seguinte: aquela jovem, ela é casada, tinha 3 filhos, tem, porque ela era viva. 3 filhos, porém, ela começou a ter alguns desentendimentos com seu esposo. E na angústia, na tristeza, ela começou a se confessar com o seu primo. Quando ela ligava, seu primo estava ali para acolher, para ajudar e etc. Resumindo a história, ela terminou se envolvendo com o seu primo, com o seu esposo descobriu, houve um problema muito sério, grave, e resultou na separação e na perda da guarda das crianças. A Elizabeth só tinha direito a ver as crianças 15 dias no final de semana. E se não bastasse isso, ela estava fora da igreja e as mulheres da igreja ainda tinham um olhar de desprezo para ela, a tal ponto que se ela sentasse no banco junto de algum esposo, a mulher vinha e sentava no meio para afastar ela do esposo. Então não era fácil a situação da Elizabeth quando ele morreu. E ali nós começamos a trabalhar, a desenvolver o trabalho. E algumas pessoas vieram aqui, pastor, cuidado, não fique sozinho com essa mulher, não só. Ela necessita também de Deus, assim como você. E eu comecei a descobrir, enquanto estava lá na cidade de estudo. Resumindo a história, houve vários momentos de batismo. E no último batismo, terminando aquela conferência, nós tivemos o privilégio, a alegria de ver a Elizabeth sendo batizada novamente na igreja. Amém. E eu havia dito para ela, independente dos olhares errôneos dos seres humanos, independente das pessoas estarem olhando errado para você, lembre-se, Jesus está com você todos os dias da sua vida. As pessoas podem te rejeitar, mas Jesus jamais vai te rejeitar. Até porque os céus olham para você não como aquela mulher que errou, mas agora como uma nova criatura que só tende a acertar junto com Deus. Ao sair de lá, deixamos algumas orientações, não só para Elizabeth, mas para os irmãos. E o desejo de Elizabeth era voltar para o grupo dos desbravadores. Com certeza aquela jovem passou por sofrimentos que a fez aprender muito na vida. Ela teve a oportunidade de recomeçar. Nessa noite, você e eu temos também a oportunidade de recomeçarmos de forma diferente. Talvez a gente tenha tentado insistentemente ser diferente, recomeçar, mas só da mesma forma. Talvez seja o momento da gente mudar um pouquinho. Mudar orando mais, estudando mais a Bíblia, não deixando de fazer o culto familiar, falando mais de Jesus para as outras pessoas, frequentando mais a igreja e sabe o recomeço de Jesus. Nesse momento, queridos, se você nessa noite deseja recomeçar por reconhecer que esse Deus fez carne, habitou e habita entre nós, deseja te dar essa oportunidade. E assim você deseja agarrar essa oportunidade de ser uma nova criatura. À medida que nós ouvimos o louvor, se coloque em pé, para então terminarmos com uma oração de consagração e dedicação ao nosso Senhor. Reconhece o caminho. Se você me toma em meio à aflição, se eu me
coisa comenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança se acabou, só restaram cinza, nada mais ficou. Se o desespero lhe rouba paz, quando é impossível recomeçar, saiba nos mover. E Deus faz tudo novo, de novo, se for o seu querer, juntar os pedaços quebrados, mas até o mundo reviver. E Deus faz tudo novo, de novo, se for o seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, cedo como o sonho, como a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. E pela terra todos não passarão, melhores dias se virão. Aprende, é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for o seu querer, juntar os pedaços quebrados, mas até o corpo reviver. E Deus faz tudo novo, de novo, se for o seu querer. Como a primavera depois do inverno, segue como o sol, como a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Oremos. Querido e eterno Deus, louvado e exaltado seja a eternidade do teu nome, porque tu és digno, tu és santo, tu és o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Obrigado, Senhor Deus, porque para recomeçar os nossos pais entender que é necessário crer, ou seja, acreditar, confiar, e para tal precisamos ter coragem. Que todos nós recebamos de Ti a coragem necessária para enfrentar, Senhor Deus, obstáculos que muitas vezes nos remete ao nosso passado muitas vezes negro, que nós devemos, Senhor Deus, esquecer e recomeçando fazer tudo de novo, Senhor. Obrigado porque através de Jesus o Senhor nos dá essa oportunidade. A semelhança de Raabe e a semelhança daquele paralítico, Senhor Deus, pedimos cura nossa vida física, nossa vida emocional e nossa vida espiritual. Tenhamos a verdadeira concepção do que é ser cristão, do que é ser chamado Deus filhos, do que é verdadeiramente ser luz neste mundo. Dá-nos uma boa noite, continua nos fortalecendo e nos guardar, porque logo mais, amanhã à noite, sejamos novamente reunidos, agora no santo dia, para te exaltar, te adorar, mas também para aprender como Jesus venceu, e temos a certeza que também podemos ser vitoriosos, é o que rogamos em
nome de Jesus.